Imagine um lugar na Terra que é mais vasto e inexplorado do que a superfície de Marte. Um reino de escuridão perpétua, pressão esmagadora e mistérios insondáveis, que jaz a poucos quilômetros de distância, sob as ondas que acariciam as nossas praias. Não estamos a falar de galáxias distantes ou de planetas alienígenas, mas sim do nosso próprio planeta, do abismo inexplorado que se esconde debaixo dos oceanos. Enquanto os nossos olhos se voltam para o cosmos, para a busca por vida em mundos distantes, ignoramos, ou pelo menos subestimamos, a complexidade e a magnificência do que está literalmente sob os nossos pés. Porque, afinal, o fundo do mar, tão próximo e vital para a vida na Terra, nos parece mais distante e enigmático do que o planeta vermelho, a milhões de quilômetros de distância? A resposta reside na hostilidade extrema desses ambientes. A cada 100 metros de profundidade, a pressão aumenta em 10 atmosferas, o equivalente a um elefante a pisar a ponta do seu dedo. A luz solar desaparece completamente e as temperaturas beiram o congelamento. É nesse cenário implacável que encontramos as fossas oceânicas, as cicatrizes mais profundas e impressionantes da crosta terrestre, os verdadeiros portais para um mundo que desafia a nossa compreensão. Essas fossas não são meras depressões. São abismos colossais, vales submarinos que se estendem por milhares de quilômetros, mergulhando a profundidades que superam a altura do Monte Everest. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico Ocidental, com o seu Challenger Deep, é o ponto mais profundo conhecido, atingindo quase 11,00 metros. Para se ter uma ideia, se o Everest fosse colocado no Challenger Deep, o seu pico ainda estaria a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície do mar. É um lugar tão extremo que menos pessoas visitaram a Fossa das Marianas do que a Lua. Pense nisso. Um número maior de seres humanos já caminhou sobre um corpo celeste a 384,000 quilômetros de distância do que explorou o ponto mais profundo do nosso próprio planeta. Essa estatística por si só é um testemunho da dificuldade e do mistério que envolvem esses ambientes. A humanidade, com a sua curiosidade insaciável, sempre se sentiu atraída pelo desconhecido. Desde os primeiros navegadores que se aventuraram para além do horizonte, até os astronautas que desafiaram a gravidade, a exploração é uma parte intrínseca da nossa natureza. No entanto, as profundezas oceânicas representam um desafio de uma magnitude diferente. Não é apenas a distância, mas a própria natureza do ambiente que impõe barreiras quase intransponíveis. A pressão pode esmagar qualquer estrutura não projetada para ela. A escuridão cega e o frio gélido paralisam. Mesmo com todos esses obstáculos, a busca por desvendar os segredos das fossas oceânicas continua. Cientistas e exploradores dedicam suas vidas a entender esses ecossistemas únicos, que podem conter as chaves para a compreensão da vida na Terra, a origem de novas espécies e até mesmo respostas para os desafios climáticos que enfrentamos. Cada nova expedição, cada nova descoberta, amplia um pouco mais a nossa visão desse mundo submerso, revelando criaturas fantásticas e paisagens de tirar o fôlego que desafiam a imaginação. O que nos aguarda nessas profundezas? Que segredos elas guardam sobre a história do nosso planeta e sobre a resiliência da vida? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A curiosidade humana, no entanto, não se deixou abater pelas dificuldades. Desde os tempos mais remotos, o homem tentou perscrutar o que se escondia sob a superfície azul. As primeiras tentativas de desvendar as profundezas oceânicas foram rústicas, mas reveladoras. No século XIX, marinheiros e cientistas começaram a usar sondas simples, basicamente cordas longas com pesos na ponta, para medir a profundidade do oceano. Era um processo laborioso e impreciso, mas foi o primeiro passo para mapear o fundo do mar. Cada vez que a corda descia mais e mais,
Sem encontrar o fundo, a noção da vastidão e profundidade dos oceanos crescia, alimentando a imaginação e a ciência. Foi com o avanço da tecnologia que o verdadeiro nascimento da batimetria, a ciência da medição das profundezas oceânicas, ocorreu. Novas técnicas, como o uso de ondas sonoras, revolucionaram a capacidade de mapear o leito marinho. Em vez de uma corda, pulsos de som eram enviados para o fundo e o tempo que levavam para retornar era medido. Isso permitia criar mapas detalhados, revelando não apenas a profundidade, mas também a topografia subaquática, com suas montanhas, vales e, crucialmente, as gigantescas trincheiras que hoje conhecemos como fossas oceânicas. A descoberta dessas depressões colossais, algumas tão profundas que engoliriam o Monte Everest, chocou a comunidade científica e o público em geral. A ideia de que existiam abismos tão profundos na Terra, ainda desconhecidos, era fascinante e aterrorizante. Com o conhecimento de onde estavam esses abismos, veio o desejo de alcançá-los. A humanidade, impulsionada pela sua eterna busca pelo desconhecido, iniciou uma verdadeira corrida para o ponto mais profundo. O desenvolvimento de submarinos no início do século XX abriu caminho para a exploração tripulada das profundezas, mas esses veículos eram limitados em sua capacidade de suportar a pressão extrema. Foi então que surgiram os batiscafos, submersíveis projetados especificamente para resistir às forças esmagadoras do oceano profundo. Nomes como Auguste Piccard e seu filho Jacques Piccard tornaram-se lendas. Auguste, um físico suíço, projetou o batiscafo FNRS-2 e, posteriormente, o Trieste. Em 1960, Jacques Piccard, a bordo do Trieste, acompanhado pelo tenente da Marinha dos EUAR, Don Walsh, realizou o que muitos consideravam impossível. Eles desceram ao Challenger Deep, o ponto mais profundo da Fossa das Marianas. Foi uma façanha de engenharia e coragem sem precedentes. A bordo do pequeno submersível, eles suportaram pressões de mais de 1000 atmosferas, observando um mundo que nenhum olho humano jamais vira. A viagem levou quase 5 horas para a descida e 3 horas para a subida, e eles permaneceram no fundo por cerca de 20 minutos, testemunhando a existência de vida mesmo naquele ambiente hostil. A expedição do Trieste não foi apenas um marco tecnológico. Ela provou que a vida podia existir sob pressões inimagináveis, desafiando muitas das teorias científicas da época. A corrida para o ponto mais profundo não terminou ali, mas transformou-se. Desde então, poucos submersíveis tripulados conseguiram repetir o feito do Trieste. Em 2012, o cineasta e explorador James Cameron fez uma descida solo ao Challenger Deep, a bordo do Deep Sea Challenger, um submarino projetado com tecnologia de ponta, trazendo imagens de alta definição e amostras científicas valiosas. Essas explorações pioneiras abriram nossos olhos para a existência de um mundo totalmente novo, um reino de escuridão e pressão que paradoxalmente pulsa com vida e mistério. Elas nos ensinaram que o oceano profundo não é um deserto estéril, mas um ecossistema complexo e fascinante, com segredos que apenas as fossas oceânicas são as cicatrizes mais profundas e dramáticas da superfície da Terra, formadas por um processo geológico colossal que molda o nosso planeta há milhões de anos. A subducção de placas tectônicas. Imagine a crosta terrestre não como uma casca inteiriça, mas como um quebra-cabeça gigante, composto por várias placas rígidas que flutuam sobre o manto semilíquido. Quando duas dessas placas colidem, uma delas, geralmente a mais densa, mergulha sob a outra e afunda no manto. Esse processo de mergulho cria uma depressão profunda e alongada na superfície do oceano, dando origem àquilo que chamamos de fossa oceânica. É um espetáculo lento e majestoso da geologia em ação, um testemunho da dinâmica ininterrupta do nosso planeta.
Essas formações geológicas são caracterizadas por condições físicas extremas que as tornam ambientes únicos e hostis. A profundidade é, obviamente, a característica mais marcante. Estamos a falar de quilômetros de coluna de água acima, resultando em pressões esmagadoras, que podem atingir mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Para se ter uma ideia, é como ter o peso de 50 aviões jumbo concentrado na ponta do seu polegar. Essa pressão é tão intensa que dissolve o carbonato de cálcio, tornando impossível a formação de conchas e esqueletos calcários, como os que vemos em corais e moluscos de águas rasas. A escuridão total é outra constante. A luz solar penetra apenas algumas centenas de metros na superfície do oceano. Abaixo disso, é uma noite eterna. Um reino onde a fotossíntese é impossível. A única luz presente é a bioluminescência de algumas criaturas, que usam esse brilho para caçar, atrair parceiros ou se defender. E, claro, o frio gélido. As temperaturas nas fossas oceânicas são consistentemente baixas, geralmente próximas de 0 graus Celsius, embora algumas fontes hidrotermais possam criar oásis de calor localizado. Existem 2 tipos principais de fossas oceânicas, classificadas de acordo com a natureza das placas tectônicas envolvidas na subducção. As fossas de arco-ilha são formadas quando uma placa oceânica subduz sob outra placa oceânica. Este processo cria uma cadeia de ilhas vulcânicas paralela à fossa, como é o caso da Fossa das Marianas e do Arco de Ilhas das Marianas. Já as fossas de arco continental ocorrem quando uma placa oceânica mergulha sob uma placa continental, resultando na formação de cadeias de montanhas vulcânicas no continente adjacente, como a Fossa do Peru-Chile e a Cordilheira dos Andes. Os exemplos mais notáveis e estudados dessas maravilhas geológicas incluem, sem surpresa, a Fossa das Marianas, que já mencionamos, no Oceano Pacífico Ocidental, lar do famoso Challenger Deep. Mas há outras igualmente fascinantes. A Fossa de Tonga, também no Pacífico, é a segunda mais profunda, atingindo cerca de 882 metros, e é conhecida pela sua atividade sísmica intensa. No Atlântico, a Fossa de Porto Rico, com aproximadamente 376 metros de profundidade, é a mais profunda do oceano e um local de grande interesse geológico devido à sua proximidade com uma das zonas de subducção mais ativas do planeta. Cada uma dessas fossas é um mundo à parte, com características e segredos próprios, esperando para serem desvendados. A exploração dessas estruturas profundas não é apenas uma questão de curiosidade, mas fundamental para entender a dinâmica interna da Terra, a formação de continentes e oceanos e os processos que impulsionam eventos como terremotos e vulcanismo. Elas são laboratórios naturais, onde a resiliência da vida é testada ao máximo e onde a própria geologia do planeta se revela de maneiras espetaculares. O que aprenderemos ao continuar a perscrutar esses abismos? Que criaturas inimagináveis ainda aguardam nas sombras e que segredos sobre a vida e a terra as fossas oceânicas ainda guardam? Que criaturas inimagináveis, então, ainda aguardam nas sombras? E que segredos sobre a vida e a terra as fossas oceânicas ainda guardam? Esta é a pergunta que nos leva à vida no limite, a biologia das profundezas, onde a resiliência da vida se manifesta de formas que desafiam a nossa compreensão. Longe da luz solar e da abundância de oxigênio que caracterizam a superfície, os organismos das profundezas desenvolveram adaptações extremas que lhes permitem prosperar nos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. A escuridão total e a pressão esmagadora, que para nós seriam fatais, são o seu lar. Pense nos peixes bioluminescentes, por exemplo. Naquele reino de noite eterna, onde a luz do sol nunca alcança, a capacidade de gerar luz própria é uma ferramenta essencial para a sobrevivência.
Desde minúsculas lanternas sob os olhos, usadas para procurar presas ou atrair parceiros, até padrões complexos de luz que servem para camuflagem ou para assustar predadores, a bioluminescência é um espetáculo de cor e estratégia. Espécies como o tamboril do mar, com a sua vara de pescar luminosa, são exemplos icônicos de como a vida se adaptou para caçar no escuro absoluto. Mas a vida nas fossas não se resume a peixes estranhos. Os anfípodes gigantes, crustáceos que lembram camarões enormes, podem atingir tamanhos impressionantes, muito maiores do que os seus primos de águas rasas. Este gigantismo abissal é uma adaptação comum em ambientes de águas profundas, onde as temperaturas frias e a escassez de alimentos levam a um metabolismo mais lento e a uma vida mais longa, permitindo que os organismos cresçam mais. Eles são os necrófagos do oceano profundo, limpando carcaças que caem da superfície, desempenhando um papel crucial na reciclagem de nutrientes. E que dizer dos vermes tubulares gigantes, que formam comunidades vibrantes em torno das fontes hidrotermais? Estes não dependem da luz solar para a fotossíntese, mas sim da quimiossíntese. Em vez de energia solar, eles utilizam compostos químicos ricos em enxofre que emanam das aberturas vulcânicas no fundo do mar. Bactérias simbióticas vivem dentro desses vermes, convertendo os químicos em energia, alimentando o verme e, por sua vez, toda uma cadeia alimentar complexa que floresce nestes oásis subaquáticos. É uma prova notável de que a vida encontra um caminho, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, utilizando fontes de energia completamente diferentes daquelas que sustentam a maior parte da vida na superfície. A cada nova exploração, novas espécies são descobertas, muitas delas com características tão bizarras que parecem saídas de um filme de ficção científica. Peixes com olhos telescópicos, enguias com bocas enormes e dentes afiados, medusas translúcidas e pepinos do mar que rastejam lentamente pelo sedimento. A biodiversidade das fossas oceânicas é surpreendente e ainda largamente desconhecida. Estas descobertas não são apenas curiosidades. Elas fornecem informações cruciais sobre os limites da vida, a evolução e a forma como os ecossistemas podem funcionar sem a energia solar. A resiliência da vida nesses ambientes hostis é uma fonte constante de fascínio e estudo para os cientistas. Como esses organismos conseguem suportar pressões que esmagariam qualquer criatura terrestre? Como encontram alimento na escuridão e na escassez? As respostas residem em adaptações genéticas e fisiológicas notáveis, proteínas e enzimas que funcionam eficazmente sob alta pressão, corpos moles e gelatinosos que resistem à compressão, metabolismos lentos para economizar energia. A vida nas fossas oceânicas é um testemunho da capacidade de adaptação do nosso planeta e um lembrete de que a biosfera é muito mais vasta e diversificada do que imaginamos. Cada nova espécie descoberta, cada nova comunidade quimiosintética mapeada, expande os nossos horizontes e nos leva a questionar o que mais o vasto e inexplorado oceano profundo ainda esconde. É um lembrete humilde de que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda somos meros exploradores na orla de um mundo subaquático, onde a vida floresce em condições que desafiam a nossa imaginação. E é precisamente essa resiliência que torna a sua preservação ainda mais crucial. A vida nas fossas oceânicas é um testemunho da capacidade de adaptação do nosso planeta e um lembrete de que a biosfera é muito mais vasta e diversificada do que imaginamos. Cada nova espécie descoberta, cada nova comunidade quimiosintética mapeada, expande os nossos horizontes e nos leva a questionar o que mais o vasto e inexplorado oceano profundo ainda esconde. É um lembrete humilde de que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda somos meros exploradores na orla de um mundo subaquático,
onde a vida floresce em condições que desafiam a nossa imaginação. E é precisamente essa resiliência que torna a sua preservação ainda mais crucial. Mas para desvendar esses mistérios e proteger esses ecossistemas, a humanidade enfrenta desafios monumentais. A exploração das fossas oceânicas é uma das tarefas mais exigentes e dispendiosas que a engenharia e a tecnologia modernas podem empreender. O principal inimigo, o adversário constante e implacável, é a pressão. A cada 10 metros de profundidade, a pressão hidrostática aumenta em uma atmosfera. No fundo da Fossa das Marianas, há cerca de 11. 0 metros. A pressão é de aproximadamente 100 atmosferas, o equivalente a ter 50 aviões jumbo empilhados sobre o dedão da mão. Para suportar tal força, os equipamentos precisam ser construídos com materiais ultra-resistentes e designs inovadores. Os primeiros batiscafos, como o Trieste, que em 1960 desceu ao Challenger Deep com Jacques Piccard e Don Walsh a bordo, eram verdadeiras fortalezas subaquáticas. A esfera de observação do Trieste tinha paredes de aço com 7 centímetros de espessura. Hoje, os submersíveis tripulados modernos, como o Limiting Factor de Victor Vescovo, que alcançou o ponto mais profundo de todos os oceanos múltiplas vezes, utilizam ligas de titânio de alta resistência e técnicas de fabricação avançadas para suportar essas condições extremas. A precisão na soldagem e na montagem é milimétrica, pois qualquer falha estrutural seria catastrófica. Além da pressão, a escuridão total e as baixas temperaturas representam outros obstáculos. A comunicação e a navegação em ambientes sem luz são complexas. O rádio não funciona debaixo d'água, exigindo o uso de sonares e comunicação acústica, que são mais lentos e suscetíveis a interferências. A falta de luz visível significa que os veículos precisam de iluminação potente para que as câmeras possam capturar imagens. E essa iluminação deve ser capaz de resistir à pressão e ao frio. A orientação é feita por sistemas de navegação inercial e sonar de alta resolução que mapeiam o terreno submarino em tempo real. A tecnologia de exploração de águas profundas evoluiu significativamente. Os ROVs, veículos operados remotamente a partir de navios de superfície, revolucionaram a capacidade de realizar pesquisa científica por longos períodos sem colocar vidas humanas em risco. Equipados com câmeras de alta definição, braços robóticos para coleta de amostras e uma variedade de sensores, eles podem explorar o fundo do mar por horas, transmitindo dados e imagens em tempo real. Os AUVs, por sua vez, são veículos autônomos que operam de forma independente, seguindo rotas pré-programadas e coletando dados sem a necessidade de um cordão umbilical com a superfície. Eles são ideais para mapear grandes áreas ou realizar missões de longa duração. Os submersíveis tripulados, embora mais raros e caros de operar, ainda são insubstituíveis para certas missões, permitindo que os cientistas experimentem em primeira mão esses ambientes, fazendo observações e tomando decisões no local. A capacidade de um olho humano treinado para perceber nuances que um sensor ainda não consegue é um diferencial. No entanto, o custo de desenvolvimento, construção e operação desses equipamentos é exorbitante. Uma única missão de exploração de fossas pode custar milhões de dólares, exigindo financiamento de governos, fundações científicas e, por vezes, até mesmo de investidores privados com um profundo interesse na descoberta. Os riscos envolvidos também são imensos. Não se trata apenas da falha mecânica de um submersível. A complexidade de operar em um ambiente tão extremo significa que o planejamento de cada missão é meticuloso, considerando cada variável possível. A humanidade, em sua busca por desvendar o desconhecidas profundezas, continua a empurrar os limites da engenharia e da inovação, transformando o que antes era impensável em realidade.
Cada passo tecnológico é um triunfo da engenhosidade humana, abrindo caminho para novas descobertas que podem redefinir a nossa compreensão do planeta e da vida. Apesar dos desafios monumentais e dos custos astronômicos, a persistência da humanidade em explorar as fossas oceânicas é impulsionada por uma razão fundamental. O fundo do mar é, em essência, um laboratório natural sem igual. Ele oferece um vislumbre de processos geológicos e biológicos que não podem ser replicados em nenhum outro lugar do planeta. Para a humanidade, que busca incessantemente compreender as origens e o funcionamento da Terra, as fossas são bibliotecas de conhecimento, esperando para serem lidas. Sua importância para o estudo da geologia da Terra é inegável. As fossas são os locais onde as placas tectônicas colidem e uma mergulha sob a outra, um processo conhecido como subducção. Estudar as fossas permite aos cientistas observar diretamente a formação de vulcões, a ocorrência de terremotos e a reciclagem da crosta oceânica de volta ao manto terrestre. Cada amostra de rocha, cada medição de fluxo de calor e cada dado sísmico coletado nas profundezas contribuem para um modelo mais preciso da dinâmica interna do nosso planeta. É como ter uma janela para o motor da Terra, revelando os mecanismos que moldaram continentes e oceanos ao longo de bilhões de anos. A compreensão desses processos é vital não apenas para a ciência pura, mas também para a previsão de desastres naturais que afetam milhões de pessoas. Mas as fossas oceânicas são mais do que apenas um palco para a geologia. Elas são também um tesouro de potencial biotecnológico. Os organismos das profundezas, adaptados a condições extremas de pressão, temperatura e ausência de luz, desenvolveram compostos bioquímicos e enzimas únicas. Essas moléculas podem ter aplicações revolucionárias. Cientistas já estão investigando o potencial de enzimas encontradas em bactérias das profundezas marinhas para uso industrial, como na produção de biocombustíveis ou na degradação de poluentes. Além disso, a busca por novas drogas e antibióticos em ambientes extremos é uma área promissora. Em um mundo onde a resistência a antibióticos se torna uma ameaça crescente, a descoberta de novas substâncias com propriedades medicinais nas profundezas pode ser a chave para combater doenças que hoje parecem incuráveis. A vida nas fossas também oferece uma oportunidade ímpar para a compreensão de processos evolutivos em condições extremas. Como a vida surge e se mantém sob tais pressões incompreensíveis? As comunidades quimiosintéticas, que prosperam em fontes hidrotermais sem a necessidade de luz solar, desafiam a nossa compreensão tradicional de como os ecossistemas funcionam. Elas nos mostram que a vida pode encontrar caminhos inesperados para florescer, utilizando energia química em vez de solar. Estudar esses ecossistemas ajuda a responder perguntas fundamentais sobre a origem da vida na Terra e até mesmo sobre a possibilidade de vida em outros planetas com condições semelhantes. É um convite para expandir nossa definição do que é possível para a vida. Além disso, as fossas desempenham um papel crucial no ciclo do carbono e na regulação climática global. Elas atuam como sumidouros de carbono, sequestrando carbono da atmosfera e depositando-o no fundo do oceano em escalas de tempo geológicas. A subducção das placas tectônicas carrega sedimentos ricos em carbono para o interior da Terra, removendo-o da circulação e influenciando o clima global a longo prazo. Compreender a extensão desse processo e como ele pode ser afetado pelas mudanças climáticas antropogênicas é vital para prever o futuro do nosso planeta. As fossas oceânicas, embora remotas e inacessíveis, são parte integrante da complexa tapeçaria que mantém o equilíbrio da Terra. A busca por esse conhecimento profundo é uma das maiores motivações dos cientistas exploradores.
Eles veem as fossas não como um vazio inóspito, mas como um arquivo vivo do passado da Terra e um laboratório para o futuro. A cada expedição, a cada ROV enviado para as profundezas, a humanidade adiciona mais uma peça a um quebra-cabeça cósmico, revelando a interconexão de todos os sistemas planetários. É um lembrete de que, mesmo nos cantos mais escuros e isolados do nosso mundo, há uma riqueza de informações esperando para ser descoberta. Informações que podem não apenas saciar nossa curiosidade, mas também fornecer soluções para os maiores desafios que enfrentamos como espécie. A exploração das fossas oceânicas é, portanto, um investimento no nosso próprio futuro, um testemunho da nossa incessante busca por sabedoria e do nosso desejo de proteger o lar que compartilhamos. No entanto, essa incessante busca por conhecimento e recursos, que impulsiona a humanidade a desbravar as profundezas, traz consigo uma sombra preocupante. As fossas oceânicas, apesar de sua vastidão e aparente isolamento, não estão imunes às ações humanas. Longe de serem santuários intocados, esses abismos profundos, que um dia pareceram impenetráveis, agora enfrentam ameaças crescentes que colocam em risco sua integridade e a vida adaptada que ali prospera. A poluição por plásticos e microplásticos é, talvez, a mais visível e perturbadora dessas ameaças. Imagens de sacolas plásticas e detritos flutuando na superfície do oceano são chocantes, mas a realidade é que grande parte desse lixo afunda, alcançando as maiores profundidades. Cientistas já encontraram microplásticos em amostras de água e sedimentos nas fossas mais remotas, incluindo a Fossa das Marianas. Organismos das profundezas, como os anfípodes, estão ingerindo essas partículas, incorporando-as em suas cadeias alimentares. O impacto a longo prazo dessa contaminação nos ecossistemas de profundidade ainda é amplamente desconhecido, mas a ideia de que o lixo humano está se acumulando nos pontos mais profundos e intocados do planeta é um lembrete sombrio da nossa pegada ambiental. Outra ameaça emergente é a mineração em águas profundas. Com o esgotamento dos recursos minerais terrestres, a humanidade volta seu olhar para o fundo do mar, onde jazem depósitos ricos em metais valiosos como níquel, cobre, cobalto e terras raras. Embora as fossas em si não sejam os alvos primários, as áreas adjacentes e os ecossistemas de profundidade são vulneráveis. A extração desses minerais envolve o uso de máquinas pesadas que podem destruir habitats, levantar nuvens de sedimentos que sufocam a vida marinha e perturbar ecossistemas frágeis que demoraram milhões de anos para se formar. A exploração de recursos nas profundezas ainda está em seus estágios iniciais, mas o potencial de dano é imenso e irreversível. Adicionalmente, a questão do descarte de resíduos, incluindo o lixo nuclear e outros poluentes industriais, é uma preocupação histórica e contínua. Por décadas, a crença de que as profundezas oceânicas eram um lugar seguro para despejar resíduos perigosos persistiu devido à sua aparente distância e isolamento. Embora convenções internacionais tenham proibido a maior parte dessas práticas, o legado de contaminação ainda existe e a tentação de usar o oceano profundo como lixeira global permanece. A humanidade, em sua busca por conveniência, por vezes ignora as consequências a longo prazo de suas ações, transformando o antagonista natural, as condições extremas, em um repositório para os seus próprios erros. Essas ameaças sublinham a necessidade urgente de proteção e regulamentação internacional para esses ecossistemas frágeis. As fossas oceânicas, como grande parte do oceano profundo, caem em grande parte fora das jurisdições nacionais, tornando a governança e a aplicação de leis um desafio complexo.
A humanidade precisa reconhecer que esses ambientes são patrimônio global e que sua preservação é crucial não apenas para a biodiversidade única que abrigam, mas também para a saúde geral do planeta. Os cientistas, exploradores, que antes focavam apenas na descoberta, agora também se tornam defensores. Eles usam seus conhecimentos e as evidências que coletam para alertar sobre os perigos e advogar por políticas de conservação mais robustas. A conscientização pública sobre a importância das fossas e as ameaças que enfrentam é um passo vital. É preciso um esforço coordenado entre governos, organizações não governamentais e a sociedade civil para estabelecer áreas marinhas protegidas em profundidade, desenvolver códigos de conduta para a exploração e mineração e investir em tecnologias que permitam uma gestão mais sustentável do oceano. O paradoxo é evidente. A mesma curiosidade que nos impulsiona a explorar o desconhecido é a que nos leva, inadvertidamente ou não, a impactar esses ambientes prístinos. A humanidade, o protagonista dessa história, deve agora assumir sua responsabilidade como guardiã. As fossas oceânicas são mais do que meros laboratórios naturais ou fontes potenciais de recursos. Elas são testemunhas silenciosas da história geológica da Terra e repositórios de uma vida extraordinária. Proteger esses abismos não é apenas uma questão ambiental, mas um imperativo moral para garantir que as futuras gerações também possam maravilhar-se com os segredos que o fundo do mar ainda guarda, sem a sombra da destruição humana. Diante de todas essas ameaças e da complexidade da relação da humanidade com as profundezas, o futuro da exploração das fossas oceânicas se desenha como uma jornada de esperança e cautela. As perspectivas futuras são empolgantes, impulsionadas por avanços tecnológicos que prometem desvendar ainda mais os mistérios que o antagonista, as condições extremas, ainda guarda. Novas missões estão sendo planejadas, com robótica cada vez mais avançada e a integração da inteligência artificial, permitindo a coleta de dados de forma mais eficiente e menos intrusiva. Veículos autônomos subaquáticos, equipados com sensores sofisticados e capacidade de aprendizado de máquina, poderão mapear vastas áreas, identificar novas espécies e monitorar as condições ambientais em tempo real, sem a necessidade constante de intervenção humana. A humanidade, em sua faceta de cientistas, exploradores, está desenvolvendo submersíveis tripulados capazes de suportar pressões ainda maiores e proporcionar uma experiência mais imersiva, embora rara, para aqueles poucos que se aventuram nos abismos. A miniaturização de equipamentos e a melhoria das fontes de energia para esses dispositivos são desafios constantes, mas a engenharia de ponta está gradualmente superando essas barreiras. A colaboração internacional entre instituições de pesquisa e governos é fundamental para financiar e executar essas empreitadas de alto custo e risco, solidificando a ideia de que a exploração das profundezas é um esforço coletivo. Contudo, apesar de todo o progresso, o que ainda falta descobrir é imenso. As fossas oceânicas são um repositório de mistérios não resolvidos. Quantas espécies de organismos das profundezas ainda esperam ser catalogadas? Que adaptações bioquímicas e fisiológicas únicas permitem a vida em ambientes tão extremos? Poderão esses organismos nos fornecer chaves para a medicina, biotecnologia ou até mesmo para a compreensão da origem da vida na Terra ou em outros planetas? A geologia das fossas ainda guarda segredos sobre o movimento das placas tectônicas e os processos internos do nosso planeta. A compreensão das correntes de profundidade e seu papel na circulação oceânica global é crucial para modelos climáticos mais precisos. Cada nova descoberta abre mais perguntas, alimentando a curiosidade inesgotável da humanidade. A reflexão sobre a importância de explorar e preservar esses ambientes é mais urgente do que nunca. Não podemos permitir que a busca por recursos
ou o descarte irresponsável transformem esses santuários de vida e conhecimento em desertos poluídos. A exploração deve andar de mãos dadas com a conservação. A humanidade, como protagonista dessa narrativa, tem a responsabilidade de ser uma guardiã, e não uma predadora, dos oceanos profundos. A preservação das fossas oceânicas não é apenas uma questão ambiental. É uma questão de respeito pela vida, pela história geológica do planeta e pelo nosso próprio futuro. Este é o call to action intelectual que as profundezas nos impõem. A curiosidade humana é o motor que nos impulsiona a desvendar o desconhecido, a ir além dos limites do que é visível e acessível. Mas essa curiosidade deve ser guiada pela sabedoria e pela ética. Proteger o nosso planeta, em todas as suas complexidades, incluindo seus recantos mais profundos e misteriosos, é a maior aventura que podemos empreender. As fossas oceânicas, com sua beleza sombria e sua vida resiliente, nos lembram da fragilidade e da interconexão de todos os ecossistemas. Elas são um espelho que reflete nossa capacidade de maravilhar, de aprender e, esperançosamente, de proteger o único lar que conhecemos. Que as futuras gerações possam olhar para as profundezas e ver não apenas o desconhecido, mas um legado de exploração responsável e conservação apaixonada.